Acontece que este edifício foi projetado para um fim que nunca teve essa utilidade. O que é que se passou aqui? Foi prisão dos gajos que fugiam à tropa. Foi abrigo para as pessoas deslocadas, para os oficiais solteiros que ficavam aqui. Depois passou por várias questões, que eu agora pela ordem não sei, vou-vos dizer o que é que esteve aqui. Esteve aqui as finanças, o quartel-general, sim, as finanças, estou a falar do século XVIII, XIX, não estão as finanças, o quartel-general, os telégrafos elétricos, funcionou aqui a Câmara do Porto funcionou em vários sítios. Para isso era muito pequeno, não havia parte de cima nem nada. Só que em 1847 houve um incêndio e depois aí é que começaram a construir. Alargaram para sul, digamos, e acrescentaram a parte de cima. Agora depois eu vou explicar porque é que deitaram a Porta do Sol abaixo para isto correr lá. Essa senhora está sepultada em Agrimonte ao lado do mausoléu dos mortos do Teatro de Baqué. E é uma estátua do Teixeira Lopes Filho, assim. Essa senhora chamava-se Emília Cabral. E era do Porto, não interessa, era uma atriz e uma poetisa, escrevia as obras e tal. Era uma pessoa evoluída para a época. E uma vez representada aqui atrás, ela aqui no Porto representava no Carlos Alberto. O Carlos Alberto foi inaugurado em 1897 e no Baqué e no Príncipe Real, onde é o Sá da Bandeira, e aqui no São João. E ela também estava a representar que havia esse culto de representar de Borla para associações de beneficência. E então estava a representar aqui num teatro aqui atrás e estava a recitar isto e teve um derrame cerebral e morreu no dia seguinte. E ela estava a recitar esta cena: se a morte, a parca e cruel me levasse neste instante, queria ser amortalhada na capa de um estudante. E precisamente esta merda o estudante estava a colocar-lhe a capa. Tanto que ela no cemitério de Agrimonte, ela está com a capa e estão dois anjos, na coisa que é o sono e a inocência. Aqui, esta capela estava mesmo em frente à Sé, mesmo em frente, 2 metros da Sé, da entrada da Sé. Sim, esta capela estava lá, aquele largo da Sé foi, todo aquele arranjo foi feito da década de 30 a 40. Porque o pelourinho que está lá é do plano, quando foi o 44º centenário. Em 1940 eles fizeram muitos cruzeiros e tal, e ali fizeram aquele pelourinho é postiço, que é de 1940. Vamos focar-nos aqui. Esta capela estava mesmo em frente à Sé, tanto que não era com esta traça, era com outra. Os fulanos rezavam a missa no primeiro andar e estavam a ver o bispo ou o padre a rezar a missa na Sé. Portanto, esta capela foi o Rodrigo Pinheiro, um bispo, que cedeu o terreno, em 1554, cedeu o terreno. E foi a Confraria dos Alfaiates que ficou, é por isso que é conhecida pela Capela dos Alfaiates, que ficou incumbida de construir, só que faltava-lhe o melhor. Demorou 11 anos. Inclusivamente só foram 2 fulanos que investiram forte e feio e acabaram com a obra. Esta capela, o patrono desta capela é o Senhor Bom Homem e Senhora de Agosto. Porquê que é Senhora de Agosto? Porque é a senhora que se comemora
em agosto, Santa Assunção, Senhor da Assunção, melhor dizendo, que é 15 de agosto, e é por isso que é 15 de agosto. Lá dentro tem umas pinturas e um tríptico muito bonito, adoração dos Reis Magos e tal. É estilo maneirista, vale a pena, quando estiver aberta, vale a pena isso. Os almadas vieram e abriram esse postigo, puseram uma porta, chamada Porta do Sol. Porquê Porta do Sol? Em memória do nosso rei Dom José, que era o Rei Sol, comparado com o Luís XVI. Pronto, e essa Porta do Sol, depois, quando a seguir houve a cena do incêndio, sim, para crescer este prédio para aqui tiveram que deitar abaixo a Porta do Sol. A Porta do Sol foi construída em 1776 e 74 e depois destruída em 1875 para crescer este prédio para cá. Isto já é do Estado Novo, isto é do nosso governo, porque isto não tinha este aspecto, não tinha aquelas ameias e tal. Aqui era o mirante das freiras de Santa Clara. As freiras de Santa Clara vinham por este mirante, depois eles é que arranjaram isto. Portanto, agora vamos mais à frente. Que eu fui gordo, depois já não falar na muralha da China. Tirei aqui. A Rua da Restauração. O edifício foi construído em 1771, que era dos Palácios de Azevedo, e depois acrescentar as escadas, porque isto era em 1800 e tal, e depois o Estado comprou em 1888. É que eu sei dizer aqui, sobre este edifício. Aqui onde nós estávamos, aqui onde nós estávamos havia uma capela e com ao lado uma vivenda, uma moradia, um palácio. Não era bem um palácio, era mais uma moradia dos Brandões, pá, é isso que eu sei, é da família. E o que é que acontece? Este coisa era do Penedo, Santo António do Penedo, que depois daqui era a confraria dos corregedores e tal, e dos desembargadores. Depois daqui é que foi lá para baixo, para a Porta dos Carros, para os congregados. Os congregados aí é que ficou ser sempre a confraria de Santo António, mas inicialmente era aqui. Tinha o cruzeiro, e esse cruzeiro ainda existe, está junto à capela onde está sepultado o Camilo Castelo Branco, do movimento Fortuna não sei das quantas, da família. Está lá o cruzeiro que estava aqui, foi para lá. Está lá, logo à entrada, no cemitério da Lapa. Na Lapa. Construído em 1416, porque as freiras estavam em Torrão Alpendurada. E depois pediram, como estavam lá expostas aos perigos e tal, pediram à Dona Filipa de Lencastre para se deixavam vir para aqui. Ela autorizou vir, porque é que isto tem que vir em 1400 e tal, isto era tudo deserto. Estavam dentro das muralhas, mas aqui não havia nada. Isto era deserto, tem que reparar. E então elas vieram, e quem veio aqui colocar a primeira pedra, visto que ela já tinha morrido, foi o Dom João I mais os filhos dos infantes. Tanto que ali, aquele medalhão é Dom João e a seguir é Filipa. É o as santas não sei quem são. É o Santa Clara, deve ser. Não, ali o coisa. Não sei, não faço a mínima ideia. Portanto, este edifício foi. Este edifício foi. Inicialmente é gótico, mas depois começou a vir muita massa. Este edifício, aqui esta ordem, era uma ordem muito procurada, porque estamos a falar no século XVI e XVII, e depois melhor, 17 e 18, porque tinham que ter estatuto social, quem vinha para aqui tinha que ter estatuto social. Para terem uma ideia, as meninas tinham que chegar aos 12 anos e dizer logo para onde é que iam, se iam para a vida eclesiástica ou para o mosteiro ou se casavam.
Isto era uma chatice do raio, porque depois as miúdas chegavam aqui, pá, cheias de vícios. Começavam a roçar no buraco. Opa, era o caralho, pá, era o caralho. O ponto, porque aqui a ordem não estava com tretas, tinha que receber, para entrar aqui tinha que dar grande dote, e só devolviam o dote, tinha que estar na escritura, só devolviam o dote por morte. Pronto, era uma coisa muito chata. Portanto, em 1700, depois como tinha muito dinheiro, em 1716 a 31, fazem essa entrada com estas, isto é tipo barroco, e lá dentro está tudo, não existe 1 milímetro por forrar a ouro, do resto está tudo forrado a ouro, e pronto, é isto. Isto começa a aumentar, chegou aqui a ter 100 freiras, mas para ter 100 freiras, muitas ainda tinham, da alta sociedade, ainda tinham a criada. Era muito poupado só Isso, os padres quem entrava, eu vou-lhe contar, quem vinha aqui era só esta é a parte feminina, digamos, da ordem de São Francisco, da ordem de São Francisco, era da ordem de São Francisco, que era lá embaixo. Os padres só vinham aqui, mas os padres tinham que vir com umas túnicas muito largas para e até ao joelho. E depois, não tinha que ver, era uma coisa muito chata, porque eles tinham que estar refugiados das mulheres e tal, mas elas no confessionário tinham contato era uma chatice. Outra questão, nos conventos femininos as entradas são sempre laterais, porque tem aqui o coro alto e o coro baixo e o coro alto. E elas estavam a assistir à missa. Aquilo, se vocês forem lá, aquilo está muito fechado, para as pessoas não verem a cara uns dos outros. Está muito fechado. E então entrava-se, entra-se, e elas ficavam ali daquele lado para não haver contacto visual. Coisa das freiras é assim. Existe aqui, agora, depois é que eu percebi, eu julgava que era a roda para pôr as pessoas. A primeira roda que eu vim foi com a erva daninha, foi a primeira roda que vi, julgava que era roda para as crianças, mas não. Existe aqui uma roda, mas era para passar coisas para dentro, alimentos ou vice-versa, para não haver contacto visual ou para fora, de dentro para fora.